seguiu-se um outro anjo, dizendo: Caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. A paz seja contigo, irmão, irmã. Saudações aqui do Brasil. Estamos na zona rural do estado de Minas Gerais e é um prazer poder estudar novamente a palavra de Deus com vocês. Da vez passada nós vimos os passos para a salvação, né? Aceitar a Jesus como Filho de Deus. والتمسك بالوصايا المقدسة. حذف يقول: تعالوا إلي جميعا الذين تعبوا وأثقلتم وسأمنحكم الراحة التي تحتاجون إليها في الحال. As fontes das águas representam o batismo, que quem aceita, quem nele crer, não vai perecer, mas ter vida eterna. Então vai ser imergido na água, né? Um dos mandamentos que Deus deu é o do sábado, o dia que os judeus guardam até hoje, mas esse dia não foi dado só para os judeus, mas para toda a humanidade desde a criação do mundo, né? Os primeiros cristãos também guardavam esse dia de sábado. Vimos muita informação sobre doutrina, sobre ensinamentos da Bíblia e vamos ver também hoje. E saiba que tudo isso, porém, sem um relacionamento pessoal com o Criador, vai ser inútil. Çok fazla teori bilmek pek faydalı olmayabilir. Fakat kalbinizin yücenin etkisine tamamen teslim olmaması önemli bir durumdur. Rabbe kendini sana göstermesini istiyor musun? Yoksa istemiyor musun? Belki rüyada mıydın? Tanrı ile konuştun mu? Onunla kişisel bir ilişkin kurmayı başardın mı? Estudou a sua palavra? Eu deixei a Bíblia nesse link para você poder baixar a palavra de Deus. Também é importante você falar dessa esperança que você encontrou para outras pessoas, né? Jesus disse: quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, também eu me envergonharei dele. Mas talvez eu também já esteja falando para algum muçulmano que se tornou cristão já faz um tempo e quer aprender e quer crescer. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No vídeo passado nós também vimos que o Corão diz que ninguém pode mudar a palavra de Deus, né? Por isso nós temos aqui a Bíblia, que vem começando a falar desde a criação do mundo, né? Depois fala sobre o dilúvio, menciona a Abraão, a sua história, está no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, que viveu uns 400 anos depois de Abraão. Esse livro de Gênesis fala sobre a criação, sobre o dilúvio que aconteceu sobre todas as pessoas, exceto Noé e sua família. Descreve as peregrinações de Abrão e como a sua descendência foi para o Egito e em seguida saiu no chamado Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E quando eles saíram, o Senhor deu a sua lei, dada no Sinai, no Monte Sinai, na Arábia. Olha que coloco a principal lei, o centro, o núcleo, os 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, na primeira tábua, mostram o nosso dever para com Deus e os últimos 6, nosso dever para com o nosso próximo. É assim que nós expressamos nosso amor a Deus e ao próximo. Uma tábua para o amor a Deus e a outra tábua como nós vamos amar ao próximo. Esta é a santa lei de Deus. Salomão disse: o resumo de tudo é Bhagwan ka bhay karo
और उसके आज्ञाओं का पालन करो। रोज़मर्रा के लिए और स्वास्थ्य के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें सूअर का मांस न खाना और शराब न पीना शामिल है। Mas dos aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, poucos permaneceram fiéis. Dos que saíram de 20 anos para cima, só dois entraram. Quando eles já estavam na sua terra, ao eles serem fiéis a Deus, Deus dava vitórias. Mas quando se esqueciam de Deus, havia opressão, problemas. O livro de Juízes fala sobre isso. E em seguida os livros de Samuel. Samuel foi um dos juízes, foi profeta também. E eles queriam um rei, como as outras nações ao seu redor. Deus ficou muito triste com isso, Samuel também. A nação começou bem, mas foi se adaptando ao mundo, para longe do ideal de Deus. No livro dos reis, nós vemos isso. O primeiro rei, Saul, não foi bom. O segundo rei, Davi, sim, foi um rei segundo o coração de Deus. Salomão também, no começo, mas depois se corrompeu, tendo muitas mulheres. Deus tolerou os homens ter mais de uma mulher, porque com tantas guerras as viúvas se multiplicavam e não tinham sustento. Mas o ideal de Deus, desde o começo, é uma mulher para cada um. Jesus também ensinou isso. Davi escreveu muitos salmos. Nós temos o livro de Salmos, o livro de Provérbios, escrito pelo filho de Davi, Salomão. Eclesiastes, escrito depois que Salomão se arrependeu de seu grande pecado. E depois vem a coleção de livros dos profetas. O povo estava se corrompendo mais e mais e precisavam de advertências. Mas eles não aceitaram essas advertências e riam dos profetas, rejeitaram a correção de Deus. E finalmente veio um grande castigo, foram exilados para fora de seu território. Então repare essa dinâmica de que o povo de Deus começa bem, mas aos poucos, com o passar das décadas e séculos, vai se corrompendo. Um dos profetas foi Daniel, que predisse a vinda do Messias, quando iria vir e como, assim como outros profetas também, como Isaías. Eu gosto muito do profeta Isaías. Uns 500 anos então depois veio Jesus, o Filho de Deus. Ele viveu com o Pai antes de nascer aqui nessa terra. Ele, aliás, executou a criação do mundo. Lembra, da vez passada vimos João, no princípio era o Verbo, e todas as coisas foram feitas através dele. Jesus aqui na terra nasceu de uma virgem, foi um nascimento milagroso. E Jesus, quando nasceu aqui no mundo, também era chamado de Filho do Homem. Jesus era totalmente humano, como nós, ou seja, a carne também o chamava a pecar, mas ele resistiu e venceu. Ou seja, tinha tentações como nós também temos. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Alguns cristãos ensinam um erro de que Jesus estava acima da humanidade, de que a própria mãe de Jesus já teria sido concebida sem mácula do pecado. O que vai contra o que diz a Bíblia? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz lá em Romanos. Jesus teve tentações reais da humanidade. Hipoteticamente, se a avó de Jesus tivesse gostado de beber álcool, por exemplo, então Jesus também teria uma tentação mais forte para se embriagar, pela tendência herdada. Ele é filho do homem. Por isso, o primeiro livro que fala sobre Jesus, Mateus, começa mostrando a descendência de Jesus. Em outras palavras, de que ele é realmente humano. Jesus foi carpinteiro até os 30 anos de idade. E quando ele começou a pregar, iniciou-se o seu ministério. Israel, no começo, gostou muito e aceitava os seus ensinos, mas os líderes não aceitavam, né? E como Jesus também não satisfazia os seus desejos e anseios
por um rei temporal, um rei dessa terra mesmo, que lutasse as suas guerras e os livrassem dos romanos e lhes desse comida. Eles rejeitaram a Jesus e o crucificaram, afinal de contas. Jesus mostrava aonde eles estavam pecando e ninguém gosta de ser repreendido, concorda? Jesus profetizou antes disso várias vezes que iria morrer, né? O profeta Isaías também predisse que, como ovelha, ele seria levado ao matadouro. Ele morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Ele morreu em nosso lugar. Existem 4 livros da Bíblia que falam sobre o que Jesus fez e ensinou. Eles são chamados de Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Sabe, Jesus não pode ser só um profeta. Ele disse várias vezes, e está escrito nesses evangelhos, que ele é filho de Deus. Então, ou isso é uma mentira e Jesus é um enganador e não profeta, ou ele de fato é filho de Deus e o Salvador do mundo. Não pode haver meio termo. Por isso, o Corão, quando ensina de que Jesus foi só um profeta, mas não filho de Deus, não pode ser verdadeiro, porque a palavra que veio antes do Corão e que Jesus disse, né, os profetas e evangelhos dizem que Jesus era filho de Deus e que ele de fato morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que o salário do pecado, a consequência do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, a consequência é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele em seguida foi ao céu e está lá hoje. Lá do céu ele enviou o Espírito Santo, um presente, uma bênção especial. O Espírito Santo é o Consolador e fortaleceu-os para a perseguição que viria. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus. O livro de Atos dos Apóstolos mostra essa história maravilhosa e como um dos perseguidores da igreja cristã, Saulo, se converteu, seu nome mudou para Paulo e ele escreveu todos esses livros aqui de cartas às várias igrejas que se espalhavam pelo Oriente e pela Europa. Um dos apóstolos, João, também escreveu o Apocalipse. Vamos falar mais sobre esse livro no final. Paulo predisse que haveria apostasia na igreja. Ele escreve, ninguém de maneira alguma vos engane, porque virá primeiro a apostasia e se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição. Você pode se perguntar, mas essa não foi a igreja fundada por Jesus? Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Mas é a mesma coisa como já aconteceu com Israel também. Começa bem, mas com o passar das décadas e séculos vai se corrompendo. Satanás fica agindo e as pessoas vão se afastando de Deus. Sabe, Deus o Pai respeita o livre-arbítrio das pessoas e quer mostrar para o universo por que o pecado é uma opção ruim. Porque se afastar de Deus é ruim. Porque o plano de um governo alternativo é errado. Satanás, o príncipe desse mundo, o grande adversário, era um anjo no céu e quando ele se rebelou, disse que não precisavam de uma lei. Ensinava que os anjos eram bons e que a lei era desnecessária. 1/3 dos milhões de anjos acreditou nele e foram expulsos do céu e conseguiram fazer Adão e Eva pecar. Agora o universo está vendo que não deu certo o seu governo. O mundo está um caos, guerras e confusões, pecado, destruição e morte. A principal cidade, Roma, capital do Império Romano, tinha uma igreja cristã também que foi crescendo e o bispo dessa igreja de Roma tornou-se
com o passar dos séculos, o principal chefe da igreja cristã também, né? Mas, infelizmente, a igreja cristã de Roma foi introduzindo nas outras igrejas coisas erradas, como, por exemplo, imagens de escultura, ídolos, né? Adoração a Maria, uma coisa que Jesus nunca ensinou. Também mudaram o dia de descanso do 7º para o 1º dia da semana. Satanás tem inimizade contra a lei de Deus e faz provocações, pequenas mudanças. E também eles tiraram a lei contra as imagens de escultura, o 2º mandamento. Por isso Roma também foi chamada de Babilônia, uma confusão, porque eles pegavam elementos do paganismo de outras religiões e misturavam com a igreja cristã, com a religião cristã. Sabe, se Satanás consegue desviar a atenção e a reverência das pessoas de Deus para qualquer coisa, seja uma imagem de uma pessoa, de um animal ou até de um objeto, né? Se ficam olhando e venerando esse objeto, andando ao redor, mostrando reverência, é idolatria. Nós não podemos colocar nosso amor para algum objeto, mas somente para o Deus que criou o céu, a terra e o mar. E sabia que há uma conexão entre essa igreja de Roma, ou também chamada de catolicismo, com o islamismo. Você pode ver esse vídeo aqui e colocar legendas em sua língua. Mas depois de muito tempo, nos anos 1500 em diante, começou uma renovação espiritual na Europa e muitas pessoas começaram a buscar a palavra de Deus e a descobrir a Bíblia, né? E começaram a imprimir a Bíblia, porque também se tinha desenvolvido máquinas para imprimir livros, né? Lutero foi um reformador, foi uma pessoa que reformou, que renovou, mas as pessoas que seguiam Lutero, quando ele morreu, foram se distanciando e só aceitavam coisas que Lutero ensinava, na verdade não praticavam, e foi se corrompendo de novo, né? E depois veio Wesley, né? Wesley foi um reformador também que dava muita importância a se santificar, a ter obras puras, a se separar do mundo. Quando Wesley morreu, os metodistas, seus seguidores, depois de poucos anos ou décadas, também foram se distanciando da verdadeira religião. E muitos eram perseguidos pelos próprios cristãos católicos ou até por protestantes que não pensavam assim e tiveram que fugir para o Novo Mundo, para os Estados Unidos da América. Os puritanos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos eles tinham liberdade religiosa, mas com o passar das décadas, de novo ali começou a haver perseguição. Então Rogério Williams fundou um dos 50 estados que hoje existem, chamado Rhode Island. E ali começou a ideia de uma república que não tem nada de religião nela, né? Um dos protestantes que valorizava muito essa liberdade e estudavam a Bíblia chamava-se William Miller. E junto com outros estudavam o livro de Daniel, que tinha profecias, e concluíram que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Eu vou deixar nesse link também agora um livro que ensina toda essa história do cristianismo, desde que Jesus foi para o céu, a Idade Média, Roma, a Reforma, e também essa explicação mais detalhada no livro O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia. Então eles predisseram que Jesus voltaria em breve, em poucos anos, 1844, mas houve uma decepção. Acertaram a data, mas erraram no evento, o que iria acontecer nessa data. Na verdade, não aconteceu a volta de Jesus, mas o início do juízo dos mortos, que começou neste ano de 1844. Das milhares de pessoas que no começo acreditaram nos ensinamentos de Guilherme Miller e outros, somente poucos, menos de 1%, permaneceu fiel.
porque tiveram uma grande decepção e então desistiram. Para consolar os seus fiéis e orientá-los, Deus mandou um novo profeta. O livro de Apocalipse também menciona a história do cristianismo, contendo várias cartas, mensagens às igrejas cristãs das várias épocas e predições, inclusive para nós hoje. Apocalipse 10, verso 11, diz assim, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ellen G. White tinha visões, faziam-se curas, milagres. E quando há uma coisa sobrenatural, não natural, ou é de Deus, ou vem de baixo, do mal, das trevas. Como ela apontava e confirmava tudo que está na Bíblia e motivava as pessoas a se arrependerem, largarem seus pecados e se converterem e seguirem a Bíblia, era evidência de que ela é uma profeta verdadeira. Lá no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 13, diz que se o profeta fizer milagres, mas desviar da lei e discordar de alguma coisa que é parte da verdade, que já está revelada, devemos rejeitar esse profeta. Então, essas pessoas que tiveram a grande decepção lá nos Estados Unidos, reconheceram que nesse dia, 22 de outubro de 1844, Jesus começou o julgamento dos fiéis lá no céu e entrou para um novo compartimento, um novo aposento do santuário celestial, o Santíssimo, onde estava também a Arca da Aliança e dentro dela a sagrada lei de Deus. Porque a lei que foi dada aqui na terra era uma cópia da lei original que está lá no santuário celestial. No próprio centro dessa lei estava um mandamento que não tinham observado direito até então, o 4º mandamento, no qual diz qual é o dia que devemos adorar a Deus e guardar como santo. Os que amavam a Deus de todo o coração passaram a guardar esse dia de sábado. Mas, de novo, os anos foram passando, as décadas foram passando, e mesmo com um profeta, no caso uma mulher, uma profetisa, viva, também desse povo, havia poucos que ficavam fiéis e foram se juntando com Babilônia aos poucos, né? As filhas de Babilônia, porque Babilônia mãe é a Igreja Católica e as filhas dela, ou seja, que saíram, são diferentes, mas mesmo assim unidas, ou seja, ensinando muitos erros também e especialmente guardando o dia errado, que Babilônia mãe modificou. Então, Babilônia mãe e Babilônia filha, as duas caídas já, porque não amavam a vinda de Jesus, e quando Guilherme Miller começou a pregar sobre a volta de Jesus, mesmo as filhas rejeitaram e não queriam que Jesus voltasse, mas amavam o mundo, então também caiu Babilônia. E mesmo dos adventistas, esses que seguiam os ensinos que Deus dava por Ellen G. White, poucos eram os que amavam a Deus de todo o coração e foram se unindo também no seu coração à Babilônia. Jesus advertiu, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, os falsos, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, verso 15. Jesus nos advertiu contra os falsos. Então é natural assumir que devem existir verdadeiros profetas depois de Jesus. Nenhum profeta afirmou de si mesmo que seria o último profeta. Nem mesmo Ellen G. White afirmou que depois dela não haveria mais nenhum. Aliás, para o fim do mundo, é natural que Deus tenha um profeta para guiar o seu povo. Mas com o passar das décadas, os adventistas, como eu disse, foram se tornando formais, superficiais,
muitos já nasciam na igreja e não tinham uma conexão viva com Deus, não amavam, né? Então, como os fariseus da época de Jesus faziam mecânica. Seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang melakukan tugas agama mekanis, Tuhan sering mendorong orang mengalami kebangunan rohani dan mencari Allah untuk mengakui dosa-dosa mereka, tetapi pemimpin gereja Advent tidak mendorong hal ini. Walaupun dalam gereja Advent, Ellen White pada suatu ketika mengatakan bahwa hanya 1 dari 20 orang, mas isso segue o mesmo padrão do povo de Deus através dos séculos e milênios. Sempre foi assim, infelizmente. Então, os adventistas também queriam a forma de educação superior do mundo, para receber os benefícios e reconhecimento do mundo. Os nossos pastores, até hoje, têm que ler muitos materiais de autores que não guardam a lei de Deus. São ensinadores de Babilônia. Muitas pessoas adventistas também até hoje querem continuar comendo coisas que fazem mal, que a profecia de Deus nos mostrou que já não devem mais ser comidas. Muitas mulheres querem continuar se vestindo mais parecido com o mundo. As músicas também não querem abandonar o mundo e se preparar para o céu. Em seu país, certamente há alguns adventistas do 7º dia. Mas não se surpreenda se eles não levam tão a sério a mensagem profética. Não se surpreenda. Ou se não se vestem de maneira tão modesta como as mulheres muçulmanas até. Tudo isso porque não amam a palavra de Deus, mas querem ser como o mundo. Isso se chama adultério espiritual. É triste dizê-lo, mas muitos adventistas estão se juntando à meretriz, a mãe e a filha. Mas se você encontrar uma igreja adventista em sua cidade, em seu país, você pode pedir para ela te batizar, porque você aceita tudo que a igreja ensina nas chamadas 28 crenças fundamentais. Estão corretas, estão de acordo com a Bíblia. Então, peça para eles te batizarem, mas não preste muita atenção ao que vão querer te ensinar além disso, ou a não levar muito a sério a Bíblia ou Ellen G. White, os tempos mudaram. Não preste muita atenção, pois pode ter aparência de ovelha, de sabedoria, mas por dentro ser um lobo devorador. Talvez você vai encontrar um ou outro adventista fiel que ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. É fácil saber a diferença. Se ele não aponta constantemente para o que está escrito, tanto na Bíblia como na profecia de Deus, então não há luz nele, não há iluminação, não há verdade. Não siga. A pessoa deve sempre estar buscando o que diz a palavra de Deus. Vamos seguir exatamente o que diz a palavra inspirada. Nos países hoje, em todos os governos, os países que existem, estão tendo mais e mais amizade com o papado, com Roma, com o Vaticano, aquela grande cidade espiritual. Também ilustrada no Apocalipse 17, como uma prostituta que dá do seu vinho, quer dizer, do seu ensinamento, das suas doutrinas, a todos os países que estão em maior ou menor grau bebendo de seu vinho. Mesmo na igreja adventista, há pessoas que gostam do sabor das uvas venenosas, dos seus cachos amargos. Olha, para terminar, eu gostaria aqui de mostrar alguns dos erros de Roma e como ela entrou nas igrejas protestantes e até no adventismo, para que você saiba definitivamente que caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação ou prostituição, que é infidelidade para com o seu Senhor.
Sobre a lei de Deus, o sábado já vimos bastantes. Babilônia mudou a lei de Deus, tirou o segundo mandamento das imagens e também ensina que devemos guardar o dia que a comunidade guarda. Então alterou o quarto mandamento. No catecismo católico está lá escrito guardar domingos e feriados e festas. O primeiro dia da semana é o dia errado. Devemos guardar o dia que Deus mandou, o sétimo dia. O dia que vem depois do dia da oração dos muçulmanos. Um dia depois é o dia daquele que criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai a esse Deus no dia que ele pediu. Vocês muçulmanos chamam esse Deus de Alá e nós também o chamamos de Jeová. Um outro erro de Roma é sobre o estado da morte. Eles dizem que quando alguém morre já vai para o céu ou já vai para o inferno, até um terceiro lugar, purgatório. A Bíblia ensina que na morte não há conhecimento. Quem morre está dormindo. Sabe quando nós dormimos e não temos nenhum sonho? Não sabemos de nada ao nosso redor. Eclesiastes 9 diz isso. Todos os que morrem estão esperando a ressurreição para receberem a sua recompensa de acordo com as suas obras. Se aparecer algum ser para você dizendo que é alguém que morreu, possivelmente é um anjo mau que está imitando uma pessoa que morreu. Então você deve começar a falar a palavra de Deus que você memorizou ou a cantar um salmo que está na Bíblia. Se for um anjo mau, ele vai fugir, porque ele não tolera que se exalte o nome de Jesus. Pense na palavra de Deus e cante-a, porque aí está o nosso poder para não nos desviarmos dele. Escondi a palavra de Deus em meu coração para não pecar contra ele. Um outro erro que já vimos é que Babilônia ensina que Jesus não era totalmente humano, de que Maria, a mãe de Jesus, ela mesma já teria nascido imaculada. Babilônia ensina que Jesus estava acima da humanidade, Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus não fingiu que tinha tentações, mas ele de fato teve vontade de pecar, mas resistiu a esse chamado, a essa tentação da carne, ou do diabo, ou do mundo. A Bíblia diz que quem nega de que Jesus foi plenamente humano é o espírito do anticristo, e Roma é o anticristo. Ele teve tentações reais da humanidade e venceu. Então, hipoteticamente, se a avó de Jesus tivesse gostado de beber álcool, Jesus teria uma tentação mais forte para se embriagar também. Mas ele venceu e não pecou nenhuma vez. Então, saber que Jesus venceu, nós podemos vencer assim como ele venceu, com a força que ele nos dá. Ele nos dá o poder para parar de pecar. Aliás, a única definição de pecado que a Bíblia traz é transgressão, é quebra da lei de Deus, que é especialmente os 10 mandamentos, mas também tudo o que Deus ordenou em sua palavra, Tanto na Bíblia como Ellen G. White. Se nós sabemos o que é o certo e não fazemos, estamos pecando. Então é quebra de algum dos preceitos. Podemos pecar em pensamento somente. O 10º mandamento fala: não cobiçarás, não ter um desejo ardente por algo que não é seu, ou algum desejo por algo ilícito. Babilônia ensina que é natural pecarmos. Basta ir confessar ao padre ali, mas não podemos confessar os nossos pecados a uma pessoa mortal como eu, que também peca, mas somente a Deus, diretamente. A Bíblia diz isso. E pedir forças para nos guardar de tropeçar. Deus é fiel e não vai permitir que sejamos tentados acima do que podemos suportar. Agora, mesmo se nós tropeçamos, nós podemos ter bom ânimo.
se arrepender, confessar o erro e nós vamos alcançar misericórdia. Podemos ter a certeza de que fomos perdoados então, mesmo que eu não sinta nada de especial. Crer, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A justiça de Cristo nos é dada como um presente, então, como um manto branco, e perante o Pai é como se nós nunca tivéssemos pecado. Não é lindo isso? Lutero redescobriu essa mensagem e foi muito valiosa para ele. No livro de Romanos e Gálatas fala muito sobre isso. E Lutero redescobriu, pois era o oposto do que Lutero tinha aprendido quando era um monge lá em Babilônia. Deus usou a Jones e Waggoner, adventistas, por volta do ano 1888 em diante, para proclamar essa mensagem especial, para preparar um povo para a vinda de Cristo. Essa mensagem de que nós somos perdoados e um manto é como um presente, a sua justiça, a justiça de Cristo. A liderança da igreja rejeitou essa mensagem e apesar de, nos próximos anos, fazer um assentimento, concordar intelectualmente, infelizmente não praticou e não amava a Deus de todo o coração. Não se arrependeu a essa oposição que fizeram a esses dois ensinadores, Jones e Waggoner. E por isso a segunda vinda de Cristo teve que ser adiada e até hoje não aconteceu ainda, por mais de um século. Bom, outra coisa que a Bíblia ensina é sobre o dízimo. Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ele reconheceu alguém superior a ele. Malaquias, na Bíblia, também ensina, que é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias mostra que devemos dar o dízimo de toda a nossa renda, ou seja, 10% daquilo que nós ganhamos para a obra de Deus. Podemos dar na igreja para o sustento dos obreiros e pessoas que pregam a palavra, para algum missionário ou para comprar livros cristãos para espalhar a mensagem. Um outro erro que se pratica muito em Babilônia é sobre a saúde. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e não devemos comer coisas que fazem mal para ele. Depois do dilúvio, Deus permitiu as pessoas comerem carne, porque não haviam vegetais ainda crescidos, mas tinha que drenar todo o sangue, o que infelizmente quase nenhum cristão faz. Eles não tiram sangue do animal para comerem. A maioria dos cristãos e mesmo adventistas comem a carne com o sangue, o que é pecado. Levítico 7 e em outros lugares também. Mas antes do dilúvio, os filhos de Deus não comiam carne, não comiam animais mortos. Nós queremos seguir o plano ideal descrito no Gênesis. Por isso, nos alimentamos de vegetais. Também não comemos queijo, que é como se fosse um plástico de leite apodrecendo. Nem 1 grama de queijo deve entrar em nosso estômago. Nem chá preto, ou café, cacau ou chocolate. Tudo isso são estimulantes, é como se fosse uma droga que afeta negativamente o nosso cérebro e o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Kita juga tidak boleh menginokulasi, menyuntikkan virus atau cairan lain ke dalam tubuh kita. Babilonia, Roma dengan murah hati memberikan anggur kepada semua Vinho bangsa. representa seus ensinos, sua doutrina. E como ela bebe vinho literalmente corrompido, estragado, alcoólico, a ilustração é bem certeira. Vamos falar um pouquinho agora sobre o vestuário. As mulheres muçulmanas e também os homens se vestem de forma modesta, né? Isso é muito bom. A mulher deve usar saia comprida, não calça, mas saia, para se diferenciar do homem, né? Essa modéstia da mulher é muito importante. A mulher representa a igreja, que não se oferece o seu corpo, mas se mantém pura. A mulher deve procurar ser diferente do homem
o máximo que pode. Em seu vestuário também não deve usar maquiagens, né? Ou joias, brincos, pulseiras e colares. Não. A nossa beleza deve ser a beleza interior. Quanto à música, também preciso falar alguma coisa. Devemos buscar tirar a bateria ou tambor de nossas músicas, mas deve ser calmo, como se os anjos cantassem. Nós podemos ser alegres, mas sem usar os ritmos do mundo. Muitas igrejas cristãs têm música agitada, com origens africanas. Mas lembre-se, Babilônia caiu. Vamos sair disto. Nós temos uma filha de 11 anos de idade e nós educamos ela em casa, nunca a enviamos para a escola. Esse é o ideal, que a criança seja educada em casa pelos próprios pais. Assim foi Jesus, João Batista. Até a idade dos 8 anos para meninas e 10 anos para meninos, nenhuma educação formal deve ser dada. Com livros, ainda não, é muito cedo. A mente da criança ainda não está madura para isso. A criança que comete tolices deve ser castigada com a vara física. Provérbios ensina isso. Nas costas, né? Mas com oração e espírito manso. Se a ofensa for menor, pode-se usar medidas mais brandas, como repreensões ou tirar algum privilégio. Mas o culpado nunca deve ser inocentado. Exercer paciência, fazer do nosso lar um pequeno céu, trabalhar nossa beleza interna, isso é o mais importante, o nosso caráter, porque é isso que é a única coisa que vamos levar para o mundo por vir. Relacionamentos. Uma só mulher por homem, já falamos sobre isso. Deus tolerou a poligamia, mas não foi assim desde o princípio. Até os 20 anos de idade, o jovem ou a jovem não está preparado para decisões importantes, como o namoro com quem vai permanecer pelo resto da vida. Não deve haver qualquer intimidade corporal até o casamento. Para os casados, eu digo que não se deve praticar o sexo no sábado, um dia sagrado dedicado a Deus. O Senhor também não tolera qualquer união afetiva entre pessoas do mesmo sexo ou qualquer outra perversão dessa natureza, o que é abominação. Ah, outra coisa, nos empregos de saúde envolvendo a privacidade, mulher trata mulher, homem trata homem. A mesma coisa também se aplica a aconselhamento, psicólogo, onde se fala sobre problemas do casamento. O homem deve escutar o homem, mulher ajudar a mulher. Nós vivemos aqui no campo, estamos a uns 30 quilômetros da cidade e esse é o dever de todo cristão hoje em dia, que estamos às vésperas de grandes calamidades e guerras no mundo. Cada cristão deveria se mudar para as zonas rurais, não morar mais na cidade, mas no campo, onde poderá estar longe da interferência dos inimigos. Jesus também gostava de dormir nos bosques e ensinar na natureza, ao pé de montanha. João pregava no deserto, lembra? Também é importante que seja longe do litoral, do mar, do oceano, longe da praia. De preferência numa região mais alta, de montanhas, com nascentes, onde você tenha água pura. Devemos, o mais possível, ser autossuficientes, independentes na alimentação, cultivando aquilo que comemos. Aqui está, por exemplo, a nossa plantação de bananas. Eu plantei milhares de pés de banana aqui. E muitos se perguntam, mas como é que vamos então ajudar e evangelizar as pessoas que vivem nas cidades? Pregar de Deus para elas? Elas podem ser alcançadas por visitas, ir visitá-las, ou pela internet. Babilônia é representada como uma grande cidade e devemos sair dela. A Torre de Babel, que é similar à Babilônia,
A Torre de Babel caiu e as torres vão cair em cima das cabeças dos que não atendem ao chamado divino. Outra coisa que Babilônia incentiva é esportes com competição. Nós não devemos praticar esse tipo de atividade competitivas, como o futebol, por exemplo, nem gastar tempo em diversões inúteis. Essas coisas incentivam o egoísmo, o engano, a rivalidade e a ociosidade. O corpo precisa sim de exercício. Escolha uma atividade útil, como a jardinagem, a agricultura. Ou se você ainda está na cidade, caminhada, correr. Eu mesmo sou agricultor e no fim do dia estou muito cansado, me alongo então e durmo bem. É importante dormirmos 8 horas por dia ou até mais se for criança, beber muita água, tomar a luz do sol, natureza. Devemos rejeitar qualquer tipo de dramatização, filmes e encenação teatral, seja ela ao vivo ou filmada. Os filmes não devem ser assistidos, são impuros. A Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nisso pensai. Outra coisa, eleições, democracia hoje em dia, sabe? As questões políticas devem ser enterradas entre nós. Direita versus esquerda, tudo isso devemos deixar de lado. Os mundanos pensam assim. A nossa pátria não é aqui. Se somos chamados a eleger alguém, devemos votar branco ou nulo, pois senão nós estamos virtualmente dando uma procuração, uma autorização para essa pessoa governar, essa pessoa que elegemos. E nós vamos ser participantes de suas ações e também dos seus castigos, da sua culpa. Babilônia também ensina de que mulheres podem exercer certos cargos onde não há homem, mas isso não é bíblico, Somente quando for profeta, quando Deus dá de uma maneira sobrenatural esse dom. Babilônia também quer causar confusão entre os sexos, e promove o feminismo. Outra coisa é que a Bíblia diz que para diferenciar homem de mulher, o homem não deve cortar, ficar rapando a sua barba, para se parecer como as bochechas femininas. Está errado. Lá em Levítico 19, diz, não danificarás os cantos da tua barba. Deus criou o nosso corpo perfeito, assim como é. Nós podemos sim aparar e cortar, para manter de uma maneira higiênica e bonita. Lembre-se que no começo eu mencionei o texto bíblico que diz que Deus quer que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tudo isso Deus nos falou para o nosso bem, para sermos felizes. E Deus vai nos dar força para executar a sua palavra. Vá a Ele em oração e peça mais confirmação, que Ele te guie no estudo da palavra e para que te dê forças para praticar a verdade. Deus quer operar, quer soprar. Nós devemos colaborar, estender a vela e permitir que Deus leve o nosso barco à vela. Não façamos com nossas próprias forças, como um barco a remo, querer atravessar o oceano com um barco a remo. Desista disso. Deixe que Deus opere em você o querer fazer a sua vontade e também o efetuar. Cristo diz, sê fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. Babilônia está caída, andemos rumo à pátria celestial. No próximo e último vídeo desta série, veremos como vencer no conflito final deste mundo. Como vencer a besta, quais são as profecias, o que fala para o fim do mundo, o que está à nossa frente. Como vencer a besta, o anticristo, e receber o sinal de livramento
em nossa testa, um sinal que somente os anjos veem, o selo do Deus vivo. Jeová te abençoe e te guarde. Jeová faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Entre nessa página, leia com atenção, estude a palavra de Deus por você mesmo, pois essas sagradas letras vão te tornar sábio para a salvação.